consegui uma bolsa de estudo em uma das universidades mais em uma das escolas mais, em uma das faculdades mais renomadas de Santos. Eu sou do Guarujá, da Baixada Santista. Não sei se alguns conhecem, mas eu me formei na Universidade de Santa Cecília, que é uma das universidades mais famosas de Santos, com a bolsa do ProUni, 100% de bolsa do ProUni pelo Enem. E por que, como e por que eu me interessei pelo inglês, né? Inicialmente, como eu disse para vocês, eu morava na favela mesmo, tipo assim, era rua batida de terra. Não tinha muita, na época não tinha muita tecnologia para poder tirar a atenção dessa realidade. Então, o convívio assim de entretenimento, de socialização era nas ruas. Era uma época um pouco mais saudável, sim, mas uma localização muito perigosa. Então, eu tinha um vizinho que ele se prestou a dar aulas para gente, né, gratuitas para jovens que queriam de inglês. E ele era uma pessoa que trabalhava muito com músicas. Então, ele sempre estava trazendo músicas para as aulas. Eram, tipo, 2 aulas por semana que a gente tinha, de 1 hora e meia cada dia. Ele fazia isso depois do trabalho dele, era totalmente gratuito, a gente não pagava nada para ele, nós íamos para casa dele. Ele fazia porque ele gostava mesmo. E eu lembro que era eu e mais ou menos umas 7, 8 pessoas, e ele trabalhava muito com música. Então ele sempre estava trazendo letras de músicas para a gente poder acompanhar a tradução, para poder fazer a leitura, né, a leitura correta das palavras. Então, quando foi nesse período de aula, ele sempre falava para a gente fazer lição de casa. Então, tipo, ele passava às vezes e às vezes ele mandava a gente trazer também conosco. Ieda, por favor, se eu estiver falando muito rápido, se a conexão estiver travando, me dá um toque, tá bom? Tá perfeito, Lucas. Pode continuar. Tá ótimo. Beleza, obrigado. Então, naquela época, ele sempre passava esse tipo de conteúdo para a gente poder fazer em casa. E daí eu comecei a me interessar por esse método que ele ensinava, com músicas, porque a gente, com a música, a gente tem, além da motivação de você ouvir uma coisa que você gosta, você também tem a facilidade de acompanhar a pronúncia, né? Porque quando você ouve uma música, você consegue acompanhar a pronúncia, e isso foi me despertando cada vez mais interesse em aprender. E daí, nessa idade que eu tinha entre 10 e 11 anos, com essas músicas eu conheci a Celine, que no caso foi a conexão que eu tive com a Ieda, que é uma cantora franco-canadense, e ela já é um pouquinho antiga, acho que vocês muitos nem devem conhecer. Então, através das músicas dela, eu tive mais interesse ainda em aprender inglês, só que essas aulas dele não duraram por muito tempo. Eu acho que a gente fez 2 meses, 3 meses aproximadamente, só que eu me interessei bastante. Então, o que, que eu fazia? Eu, por mim mesmo, eu pegava traduções das letras e pegava as letras e eu mesmo estudava por mim mesmo, pegava dicionário, pegava letra, acompanhava, ia ouvindo a música, ia cantando. Isso é uma coisa que me ajuda muito e é uma dica que eu dou para todo mundo, porque a música ajuda muito com a questão da pronúncia. Então, tipo assim, vocês ouvirem uma música e tá sempre tentando ler a letra, ajuda muito a vocês a pronúncia. E pronúncia é essencial, assim, na fala, né, do idioma inglês. E a partir disso, na época eu lembro que eu estudava informática também, e eu não tinha muito o que fazer na internet. A gente tinha acho que 2 horas de internet por semana na escola de informática, e daí eu não tinha muito o que fazer. Eu comecei a pesquisar sobre a Celine. E a Celine, ela foi meio que uma inspiração, assim, para minha vida, porque ela me ajudou a tirar o meu foco da comunidade que eu morava, que era um lugar, eu sei que são condições, né, não são escolhas que a gente tem, mas ela me ajudava a tirar o meu foco da comunidade onde eu morava. Então, me ajudou a me desviar do mundo de drogas. Não que eu tenha passado por isso, mas, tipo, tirou a minha atenção totalmente. Eu fiquei focado ali no inglês e na Celine, e isso me ajudou totalmente a eu entender o que, que eu queria de objetivo para minha vida e o que, que eu queria fazer de diferente. Então, por isso que eu digo que a Celine teve um grande ponto assim na minha vida para a questão de própria melhoria, assim. E daí, a partir disso, né, com 13 anos, eu sempre continuei estudando, sempre tive foco para poder continuar estudando inglês, eu sempre estudava por mim mesmo. Aí depois, conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo inglês na escola, né? Aí começa lá na quinta série e tudo mais. Na minha época não tinha esses projetos do governo, gostaria muito que tivesse, como o CEL, por exemplo, que é uma boa, gostaria muito que tivesse tido, porque é uma oportunidade incrível de vocês estarem aprimorando o inglês de vocês fora da escola.
além da questão também de ter coisas totalmente diferentes, né? Então, eu sempre ia por mim mesmo buscar esse crescimento no idioma. Então, junto também eu tinha projetos paralelos de estudos. Então, por exemplo, eu começava cursos, mas se eu via que eu não gostava do curso, não tinha problema nenhum em mudar. E eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tem que ter em mente. Vocês são muito novos, eu também já estive na cidade de vocês, e graças a Deus eu tive todo o suporte assim, da minha mãe. Filho, não gostou? Tá bom, a gente vai tentar outra coisa. Às vezes eram gratuitos, às vezes eram cursos com colaborações, tipo, não cursos muito caros, porque nós não tínhamos condições nenhuma, mas eu sempre tive esse incentivo, esse acolhimento, né, da minha mãe para poder falar, ó, é isso que você quer? Não, não é isso que você quer? Então a gente vai até procurar o que você quer. E o que realmente você se identifica, né? Então, depois, logo em sequência, quando eu estava com. Em 2014, em 2013, na verdade, perdão, eu comecei a me preparar para o ProUni, para conseguir a minha bolsa de estudo. Eu já estava trabalhando na época e algumas pessoas falavam: por que que você não faz alguma coisa voltada para comunicação? Por que que você não faz alguma coisa voltada para o marketing? Isso é totalmente seu perfil. Eu nunca tinha me ligado nisso, na verdade. Eu tinha vontade na época de ser comissário de bordo e tudo mais, e hoje em dia eu descobri que eu tenho medo de voar. É, Então, na época, eu comecei a dar uma atenção que essas pessoas me falavam no meu trabalho, meus gerentes e tudo mais. E aí eu fui me dedicar para estudar para o ProUni, consegui estudar para o Enem, na verdade. Então, com a nota do meu Enem, eu consegui a minha bolsa de 100% na faculdade, como eu disse para vocês antes. E uma coisa que me ajudou muito com a nota do Enem foi a redação. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Assim, eu estudei muita estrutura de redação. Se vocês têm interesse de poder conseguir uma faculdade através de bolsa, ou inclusive até uma bolsa 50%, enfim, o que for que vocês desejem através do ProUni, uma dica que eu dou é que vocês estudem muito a estrutura da redação. A estrutura da redação, ela dá. A minha nota de redação foi 900 e pouco, assim, para vocês terem noção. Então, é uma coisa que realmente é muito importante. Então, aí depois que eu consegui essa faculdade, me formei, tive muito orgulho, trouxe orgulho para minha mãe também. Eu vim de origem muito humilde, tanto que eu sou a única pessoa formada na minha família, assim, da minha geração, das minhas tias, meus primos, as pessoas que eu tenho conhecimento. Aí vamos colocar mais ou menos umas 25 pessoas. Então é um orgulho muito grande, assim, para minha família, né? Tipo, ver as origens, ver o que eu consegui através do meu próprio esforço, com determinação e foco. E futuramente depois eu consegui um emprego relacionado na minha área. O meu último emprego no Brasil, ele foi um emprego de gerente de contas, que era totalmente ligado a marketing. Então eu tinha uma cartela de clientes que eu administrava. Esses clientes eram todos empresas e eram clientes do Brasil inteiro. Ele dava com gente do Pará, lá de Santa Isabel, por exemplo, com gente de lá do extremo sul, Chapecó, por exemplo. Então, tipo, era um emprego que eu gostava muito e eu consegui devido à minha faculdade. Então, é uma coisa que eu digo para vocês. Sempre, sempre foquem no estudo. E essa questão de que o estudo, ele. Ah, tem gente que não estuda, mas consegue a vida. Consegue, mas é muito. As porcentagens são muito baixas, assim. Então, se você quer ter certeza do que você vai querer conseguir, é com estudo sempre. E daí, o que que me fez me interessar em vir para cá, para Irlanda? Primeiramente, o sonho de conhecer outro país, de estar em outra cultura, de pisar em outros chãos, sentir outros ares, sentir aquele verdadeiro frio que as pessoas falam, né? Ah, o frio europeu, meu Deus. É, e também a questão de ouvir as pessoas conversando o outro idioma na rua, né? Outras culturas e tudo mais. E daí eu já tinha um amigo que morava aqui em Dublin antes. Ele veio em 2017 e ele um amigo muito próximo. E aí ele falava assim para mim, Lu, se você quiser ir, vamos, eu te dou um suporte quando você chegar para te mostrar os lugares, te passo informação. O que você precisar de informação eu te dou. Não tenho tipo suporte financeiro, né? Ele falava, mas tudo que eu puder fazer por você, você vai ser bem-vindo. Você fica na minha casa o tempo que você precisar, tudo mais. E que me ajudou bastante. E daí, naquela época também, quando eu vim para cá, eu cheguei aqui em novembro de 2018. Só que aí essa preparação toda quando eu tive esse tino na minha ideia de que, eu acho que eu vou para outro país, começou em maio de 2018. Eu lembro que foi no jantar de Dia das Mães. Eu sou uma pessoa que eu sou muito pegada à minha mãe. E aí eu lembro que no jantar do Dia das Mães a gente estava preparando uma feijoada. E aí eu falei assim, mãe, eu tô pensando em ir lá onde o Ricardo tá.
para outro país, o que que a senhora acha? Aí ela ficou assim, aí ela falou assim, ai, meu filho, você só tem que ir, só. Eu já sabia que esse momento um dia ia chegar, então eu acho que você deve ir. Então, tipo assim, pra mim foi um momento marcante porque foi no Dia das Mães, no dia que eu tô ali pra dar amor pra ela, tudo mais, e daí eu que sou, eu e minha mãe é tipo como se fosse uma coisa só, assim, sabe? E daí eu trazer essa informação pra ela de que tô indo pra fora do país é uma coisa que meu Deus. Eu acho que por um momento ali eu tirei o chão dela, mas com certeza depois foi gratificante. E é uma coisa que eu falo, tipo, a gente não pode ter medo de desprender amarras. É uma coisa que a vida é uma só. Então, se a gente ficar se privando nessas questões, a gente nunca vai poder viver a nossa vida. Então, mesmo que existam essas coisas, vocês nunca devem deixar de viver o sonho de vocês por conta de nenhuma outra pessoa, nenhuma dificuldade que pareça que vai impedir, mas sempre lembrando que vocês que vão fazer a vida de vocês, é vocês que vão escrever isso. E daí, na época, eu já tinha vários outros amigos também incentivando e tal. E eu também estava com uma insatisfação no meu emprego. Eu fazia o que eu fazia, eu gostava muito, muito, que era contato com pessoas. Eu sempre estava em contato com clientes do Brasil inteiro. Era o dia inteiro no telefone, era telefone, WhatsApp, e-mail, telefone, WhatsApp, e-mail. Parecia loucura? Parecia, mas eu já estava assim, eu estava extasiado, porque era muito gostoso o que eu fazia. Só que eu estava numa empresa que eu não estava mais aguentando o âmbito empresarial. Então também foi uma das motivações para eu querer sair do Brasil. E daí, na época, estava em período pré-eleição, 2018, e aí Bolsonaro ganhando voz no Brasil com as eleições. É uma coisa que não me fazia contente. Então, eu já começava a imaginar o futuro que o Brasil ia ter. Então, eu falei: opa, peraí. Se eu tenho oportunidade, vai ser agora que eu vou agarrar, entendeu? E daí também, na época, eu já tinha um relacionamento, eu já era casado. E daí eu tive uma crise no relacionamento que eu falei, não, eu quero uma coisa nova, quero respirar outros ares. Também foi um motivo que fez com que eu quisesse, né, outra novidade, né, alimentar esse sonho. E eu vou dizer para vocês que a primeira coisa quando eu pensei que eu estava vindo para outro país era o fato de poder ir no show da Celine, porque ela é uma artista que ela nunca foi no Brasil. Infelizmente, ela é uma artista muito cara. E daí, quando eu falei, putz, eu vou pra Dublin, na Europa. Ela tá sempre na Europa. Então, eu acho que eu vou conseguir ver o show dessa mulher agora, não é possível. Então, foi uma das coisas, de verdade, pode parecer besteira, mas foi uma das principais coisas que eu pensei quando eu vim pra cá. E daí, essa questão da possibilidade de ir pro show da Celine. E daí, o que acontece? Após essa decisão, aí eu demorei eu falei com a minha mãe no domingo do Dia das Mães, e aí demorei mais ou menos uma semana inteira para poder comunicar no meu trabalho. Eu era um funcionário que eles gostavam muito, porque eu fazia meu trabalho com muita excelência. Eu era um funcionário que sempre recebia elogios, sempre estava aumentando a carteira de clientes da empresa. Então, para eles, isso é maravilhoso, né? Então, quando eu comuniquei para eles que eu estava pensando em sair fora, eles falaram assim para mim: tá bom, Lucas, mas quando você está pensando? Isso foi em maio. Aí eu falei assim: ah, sei lá, agosto? Aí a minha chefe falou assim: não, agosto está muito em cima, a gente precisa achar alguém para treinar exatamente como que você é. E isso vai ser uma coisa que vai demorar tempo, porque você é simplesmente perfeito. E daí ela me deu a possibilidade de sair da minha empresa apenas em setembro. Então eu fiquei esses 4 meses treinando umas pessoas para poder conseguir me desvencilhar totalmente da empresa. Então o meu planejamento, que eu vou explicar para vocês o que eu fiz, ele durou de do meio de maio até agosto. Assim, foi bem rápido. Mas eu também tenho outras pessoas que eu conheço que demorou um pouco mais de tempo e eu vou explicar o porquê. A primeira coisa que eu fiz foi pesquisar. Eu sou uma pessoa que eu sou muito curiosa. E eu gosto de estar sempre sabendo o que vai acontecer comigo. Então eu comecei a pesquisar. Como eu já tinha esse meu amigo aqui em Dublin, então o meu destino já estava certo que seria Dublin. Mas para intercâmbio existem outros destinos, como por exemplo a Austrália, para inglês, né? Eu tô falando de destinos que a gente pode ir para estudar e poder trabalhar também. Então a gente tem a Austrália, a gente tem a Nova Zelândia, a gente tem aqui Dublin, né? A Irlanda no geral, na verdade. Tem alguns lugares também da África do Sul, aliás, alguns lugares da África, como a África do Sul, a gente tem também Canadá, e se eu não estou enganado, uns lugares dos Estados Unidos também. Mas aí, como eu já estava certo de que ia vir para Dublin, a minha pesquisa já foi direcionada direto para Dublin. Então, eu comecei a pesquisar sobre como que era a vida aqui, como que era o clima, as oportunidades de emprego, as formas de salário, como que eram os pagamentos, o que que as pessoas faziam, como que eram as acomodações, quais eram as oportunidades que eu tinha de viver aqui, o que, que eu podia fazer, além de vir para trabalhar e estudar, de aprimorar o meu inglês, o que, que eu podia fazer aqui. E isso eu sempre fui fomentando, né? E aí eu achei algumas coisas.
na internet, como, como perfis de agências de intercâmbio, perfis de influencers na internet, porque isso foi essencial para mim, para eu ter essa diretriz quando eu cheguei aqui. Então, a primeira coisa que eu peguei foi a agência de intercâmbio. E daí a gente pergunta: agência de intercâmbio é viável ou não é viável? Na época que eu vim, teve um boom de agência de intercâmbio, a gente tinha muitas agências de intercâmbio, mas infelizmente a que eu vim, ela faliu depois de 3 meses. Então, assim, eu não tinha muita grana para vir. Eu peguei o dinheiro da minha rescisão, eu apliquei na escola, porque para você vir para cá, para Dublin, você precisa de uma escola de inglês. Hoje o euro tá alto, eu não vou conseguir falar valores aproximados para vocês, eu vou falar o valor que eu paguei. Mas quando eu vim para cá, eu paguei na minha escola 6.900 reais na minha escola. E aí você precisa da passagem de avião. A passagem de avião você pode parcelar com cartão de crédito. A escola também, dependendo como você compra. Aí na minha eu paguei 3.200. E aí quando você chega aqui, eles pedem uma comprovação de 3.000 euros. Essa comprovação, ela é apenas uma comprovação mesmo. Eles não querem que você gaste, eles não vão te obrigar a gastar. Então, no meu caso, eu peguei esse dinheiro emprestado. Ele poderia ser comprovado em conta brasileira, como também poderia ser comprovado em euro. Mas como era a primeira vez que eu estava vindo para cá, eu comprovei esse dinheiro em reais mesmo. Então, eu peguei o dinheiro emprestado, apresentei na minha conta quando eu entrei, cheguei aqui, eu já fui atrás de emprego e tudo mais, devolvi esse dinheiro e não precisei usar. Eu trouxe um pouquinho, assim, tipo, sei lá, uns 300, 400 euros para poder comer, comprar roupa de frio, porque o frio realmente aqui é intenso, bem intenso. Inclusive, eu tô aqui já com um friozinho e a gente tá no verão. Então, tem algumas coisas que são necessárias, sim, mas essa questão dessa comprovação é uma coisa que dá para dar um jeito, porque eu também não tinha condições de vir aqui com esbanjando dinheiro. Então, eu peguei e vim assim com a cara e com a coragem. Fiquei na casa desse meu amigo durante um tempo. Então, assim, quando eu vim com agência. Hoje é possível também vir sem agência, dá para vir sem agência. Tem gente que já vai direto, faz contato com a escola, tem várias e várias escolas. Se você entrar em um perfil de intercâmbio de Dublin, você consegue visualizar várias agências e escolas, então vai do perfil de cada um. A agência ela vai te dar muito mais informações, ela vai te ajudar muito mais com a questão de quando você chega, com a questão da sua primeira acomodação. Mas quem tem contatos e quem tem cara e coragem também já pega a escola direto e só vem. E daí eu também, na época, comecei a pesquisar muito conteúdo digital. Na época eu achei um canal no YouTube que se chama Na Contramão. Inclusive, no final eu coloco umas referências para vocês bem legais de conteúdos e esse canal também tá lá. E aí, esse canal ele me chamou a atenção porque ele mostra a vida aqui de Dublin, mas ele não mostra uma pessoa sentada na sua frente só falando, que a gente é o que mais tem na internet, no YouTube, é uma pessoa sentada só falando. Na época, esse menino do canal, ele utiliza de drones, ele leva a câmera dele pra rua, ele mostra mercado, ele mostra balada, ele mostra loja de roupa, ele pega o drone e leva pro parque, mostra a praia, ele leva a câmera para viagens assim de trem, que você vai pra praia. Enfim, é uma coisa muito gostosa de se ver. Quando você tá vendo, você parece que você tá aqui. Então foi uma coisa que me ajudou muito a me entusiasmar de vir pra cá. Porque ao mesmo tempo que eu tava super empolgado para vir para cá, eu também tava com, assim, coração deslacerado, porque eu pensava, meu Deus, eu tô indo para outro país, eu sou super apegado aos meus amigos, à minha família, e aí eu pensava, eu vou ficar longe de tudo isso, meu Deus, e agora? Mas, no final das contas, isso me ajudou bastante, me motivou bastante também. E aí, junto com esse conhecimento que eu fazia sobre esse estudo, na verdade, sobre como que é a vida aqui, as rotinas e tudo mais, eu também pesquisava muito sobre a cultura da galera, sobre alimentação, comportamento, o que que é legal de você chegar fazendo, o que que não é legal. Enfim, eu sempre fui de pesquisar muito, porque a curiosidade sempre foi meu melhor amigo, assim, digamos. Então eu sempre estava pesquisando muito. E daí, a minha vinda pra cá, né? Saindo de São Paulo. Gente, sério, quando eu saí da minha casa, que eu peguei o carro, que me levaram para o aeroporto, parecia um velório no meu carro. Porque ninguém falava nada. Meu ex estava comigo, dirigindo, e minha mãe estava junto, e daí, se eu falasse alguma coisa, ele quase chorava. Minha mãe, meu Deus, minha mãe ria assim, ó. Ela não ria de verdade, sabe? Tava empolgada, lógico, por estar indo pra fora, mas ela não ria. E aí isso me deixou um pouco mal, mas fazia parte, né?
E daí passei por todo o processo do aeroporto. Eu nunca tinha ido até um aeroporto, nunca tinha andado de avião na minha vida. Aí cheguei no aeroporto e vi aqueles bichão gigantes, uns aviões que vocês não têm noção, assim, sabe? A gente vê no céu andando, voando, aliás, a gente vê no céu voando e você acha que, nossa, deve ser pequeno. Não, é muito grande, é muito grande. Faz um barulho que eu ficava assim no vidro do avião. Assim, é uma coisa fantástica. E daí, saindo do aeroporto de Guarulhos, né, eu peguei um voo que fez conexão em Paris. De Paris eu vim para cá, para Dublin. Em Paris eu só fiquei no aeroporto mesmo, não tive oportunidade de sair para fora, porque a conexão era muito curta. E eu saí do Brasil dia 20 de novembro. Dia 20 de novembro, era feriado do estado de São Paulo. E aqui já era inverno, né? Aliás, estavam entrando no inverno, mas já tava um frio. Eu nem tinha roupa para esse evento quando eu vim para cá. Então eu passei frio real no aeroporto. Tava 1 grau, eu lembro que tava 1 grau em Paris. E eu passei muito frio. E daí teve todo o processo, né? Saída do aeroporto de São Paulo, aí você fica todo vislumbrado, o avião, todo mundo falando francês, inglês, aquela máquina gigante, comida e bebida toda hora, e daí a imigração de Dublin. Cheguei na imigração, a imigração é uma coisa que vocês vão passar em todos os países que vocês forem, é super normal, só que tem países que são mais chatinhos, tem países que são menos. Mas aqui em Dublin foi super tranquilo. Eu cheguei, trouxe toda a minha documentação, né? Existe toda a documentação que é necessária você trazer, como essas cartas da escola, como eu falei, a comprovação do dinheiro, onde você vai ficar, tem um seguro também que é obrigatório. Algumas coisas assim bem burocráticas, mas nada difícil, nada impossível. E daí eu cheguei e entreguei a minha pastinha. Aí o oficial de imigração ele me fez umas perguntas, né? De onde que eu era no Brasil, o que que eu estava vindo fazer aqui, o que que os meus pais faziam, o que que eu fazia. E aí ele me perguntou, teve uma hora que ele me perguntou assim, o que que você veio fazer aqui? Eu falei, estudar inglês. E eles aqui, eles têm um inglês um pouco diferente, não é o inglês americano que vocês estão acostumados a ouvir nos filmes e nas músicas, e também não é o inglês britânico tipo Adele, Sam Smith, porque é um inglês mais meio que interior, vamos colocar assim. E eu tava conseguindo entender ele, não 100%, mas eu tava conseguindo entender ele. Aí na hora que eu falei estudar inglês, ele falou, mas você já sabe inglês, o que você tá fazendo aqui? Aí eu falei pra ele assim, não sei inglês o suficiente a ponto dos meus projetos, que no caso é entrar numa universidade e tudo mais, e daí ele pegou e fez passar. Mas são perguntas assim que são normais acontecer. E daí eu lembro que nas minhas primeiras impressões, quando eu cheguei aqui, tava um dia chuvoso, aqui é um país que chove muito, porque é uma ilha. A gente agora tá no verão, então tá um tempo mais agradável, mas mesmo assim faz frio, daqui a pouco vai escurecer. Aqui são 9h38, e ainda tá claro, escurece por volta de umas 10h40, mais ou menos. Mas assim, quando chega meia-noite, tá mais ou menos uns 9 graus. E pra gente tá maravilhoso, porque tá no verão. Então, essa foi uma das minhas primeiras impressões, a questão do frio. E daí, quando eu fui pra fora do aeroporto, tive que pegar um táxi, aí eu não entendi absolutamente nada. Aí eu falei, meu Deus, tô perdido, eu não sei usar. Eu tava sem internet, eu falava, moço, eu pensava, né, moço, como que eu vou pra casa? Pra acomodação que eu tô, só tem um endereço. Eu dava o endereço pra ele, ele não sabia achar, e eu não sabia falar com ele, porque era um inglês muito difícil de entender. E eu sem internet comecei a ficar desesperado, mas no final das contas deu muito certo. E daí eu fui para um bairro mais afastado do centro. E daí demorou uns dias para eu poder vir até o centro de Dublin para conhecer o que realmente estava vendo nos vídeos. E assim, quando eu cheguei no centro de Dublin, que eu fui conhecendo os lugares que eu estava acompanhando nos vídeos daquele canal, foi uma coisa mágica para mim, porque foi muito emocionante, porque foi uma coisa que eu acompanhei durante meses, assim. E daí eu assistindo, eu vivenciando aquilo que eu estava vendo em um outro país, eu ouvindo só inglês para lá e para cá, e gente de outras culturas, era inglês, era francês, era espanhol, tinha línguas africanas, tinha português, muito português, inclusive eu tenho um episódio muito engraçado, que eu tava perdido no centro da cidade, tava procurando meu ponto de ônibus para voltar para casa, e daí eu parei uma moça para perguntar para ela, eu parei ela em inglês, e perguntei para ela se ela sabia o ponto que eu pegava aquele ônibus. Aí ela me explicou tudo mais, aí ela perguntou no final, né, where are you from? Aí eu, Brasil. Aí ela, eu também sou brasileira. Então, tipo, aqui em Dublin é muito comum. A gente tem uma comunidade de brasileiros muito, muito grande. Eu vou explorar isso um pouquinho mais pra frente. Vai ser muito engraçado, porque eu já gastei meu inglês ali no começo já como a brasileira, que foi muito legal. E daí aqui foi a primeira foto que eu tirei. Eu vou tentar, acho que eu não consigo aumentar mais. Eu acho que talvez se vocês tiverem curiosidade, vocês conseguem dar zoom na tela de vocês para conseguir aumentar a foto. Aqui foi o primeiro avião que eu vi assim, que eu fiquei paralisado. Não foi o avião que eu vim.
Esse avião ele é de 2 turbinas, o que eu vim era de 4 turbinas, ele era muito grande. Acho que era um Boeing. Mas assim, eu já comecei a ficar já. é, Como eu posso dizer? Tipo, encantado, né? Meu Deus, que coisa mágica. A tristeza, assim, eu dei tchau pra minha família no, na catraca, chorando horrores. E daí, quando eu cruzei a catraca, comecei a viver aquele mundo do aeroporto e ver os aviões, já passou tudo aquilo já. Não- as lágrimas secaram na hora. E daí eu tenho um vídeo aqui do aeroporto em Paris, da minha conexão, vou mostrar pra vocês. Fazendo um vídeo aqui no aeroporto de Paris, a gente já entrou pra pegar o voo de conexão. Olha lá o fundo, como que é. Bem legal, né? Eu tô muito cansada, que tá fazendo 1 grau. Eu ainda não tô com muito frio porque a gente tá aqui dentro, mas quando a gente sair lá pra fora, tem várias coisas, ó. Várias lojas de maquiagem. O voo vieram várias pessoas falando em francês, muito legal. A gente tá passando em bares, restaurantes, tem lojas. Um monte de gente, e eu tô me achando falando um monte de inglês. Então essa foi a minha primeira experiência, assim. Ai, como que eu saio daqui? Essa foi a minha primeira experiência num outro país, assim. E por que que eu escolhi? Eu tive a oportunidade de escolher a conexão em Paris. E por que que eu escolhi Paris? Mais uma vez a Celine aí por trás. A Celine ela fala francês, na verdade é a língua materna dela, só que ela é da parte do Canadá, que é francesa, no caso o Quebec. Então eu escolhi francês para eu ter a oportunidade de ter contato com a língua francesa também nessa viagem. Então assim foi mágico para mim. Foram meio que 2 sonhos de uma vez só. Ver gente falando de pisar na França e também de vir para um país de falar de língua inglesa. Então, por esse motivo que eu escolhi Paris para fazer minha conexão. E foi assim, foi um sonho. E daí. Fazendo um vídeo aqui. Desculpa. E daí depois eu tenho. Aqui é um vídeo da rua que se chama O'Connell Street. Essa rua, ela é o coração de Dublin. Ela é o centrão assim, de Dublin. Em Dublin a gente tem um monumento que se chama Spire. É uma agulha gigante. Nem sei quantos metros tem, deve ter mais ou menos. I really don't know. I don't know, like. Não sei, eu acho que uns 200 metros de altura é muito grande. Depois, se vocês tiverem a curiosidade, vocês pesquisem no Google. Ou também, se vocês quiserem ver lá no meu Instagram, tem esse monumento. Mas esse monumento ele tá localizado nessa rua e é o coração de Dublin real. E aí tem uma coisa que eu explico no vídeo, que é a divisão. Dublin tem um rio que corta lá no meio, como se fosse Tietê, mais ou menos, em São Paulo, para quem se localizar. E daí ela corta Dublin em lado par e lado ímpar. E aí eu explico isso um pouquinho no vídeo. São vídeos bem curtinhos, tá? Mas mostra um pouco já a minha euforia de estar aqui e tudo mais. Aqui é um dos pontos principais de Dublin. A gente vai atravessar o rio Liffey. Aqui é um dos pontos principais de Dublin. A gente vai atravessar o rio Liffey. E ali tem o negócio da Heineken, mas não é nada da Heineken não. E aqui essa rua é o Corner Street. É uma das mais famosas. Aqui eu vou mostrar o rio pra vocês. Aqui a gente tá numa passagem um pouco ruim, mas aqui é o rio que divide Dublin, né? Não sei se alguém já sabia, mas ele divide Dublin em parte B, em parte par, em parte ímpar. Os bairros aqui são por nomes de D, né? Então é Dublin 1, Dublin 2 e os Ds ímpares ficam pra lá, os ímpares ficam pra lá e os pares ficam pra cá de onde eu tô vindo. Não, desculpa, ao contrário. Para lá. Ao contrário, então. Lá Os pares são pra frente e os ímpares é de onde eu tô vindo. Então, é isso aí. E daí, é engraçado que essa impressão, essa rua, ela é tão famosa que na virada do ano, a concentração de fogos, ela acontece nesse ponto aí, onde eu passei. Então, assim, é pra vocês terem noção do quão famoso é esse ponto, esse rio. E daí depois tem mais um pouquinho. Aqui é um dos pontos principais. E daí depois tem mais um pouquinho da. Esse foi o primeiro dia que eu fui no centro como passeio, assim, né? Por isso tem alguns vídeos. Esse Temple Bar é um pub que é um dos pubs mais turísticos aqui. Eu vou explicar também um pouquinho no vídeo.
Mas ele, na vida normal, né? Acumula turistas, assim, a rodo, para tirar foto. É um local muito bonito. E é bem irlandês, assim, ele é bem típico irlandês. Para vocês terem noção de quanto aqui é o ponto turístico, um dos pontos turísticos principais de Dublin, para vocês terem noção de quanto aqui é o ponto turístico, um dos pontos turísticos principais de Dublin, olha para vocês verem o tanto de gente que tem posando para tirar foto. Daqui, ó. Porque é um dos principais pontos turísticos, é o principal pub daqui de Dublin. E aí a gente acabou de passar ali também, viu um cara caindo já, bêbado, e ainda é 4 horas da tarde. Aqui ele não vai aguentar até 7 horas, certeza que não. E aqui a galera fuma muito, gente, muito, muito, muito. E aí eu falei que ainda era 4 horas da tarde, parecia até escuro, porque conforme no verão a gente tem dias muito mais claros, no inverno também a gente tem dias muito mais curtos, com menos sol. Então, por exemplo, no verão, clareia 4h30 da manhã, escurece entre 10 e 10h30 da noite, e no inverno é um pouco mais sofrido pra gente brasileiro, porque clareia, na verdade, umas 8, 9 horas, e escurece 4h30. É doído. É doído, mas tá tudo, faz parte do pacote, né? É outra cultura, é outras coisas. Eles aqui estão acostumados. No começo, quando você chega, é um pouco estranho. Eu cheguei já nesse período mesmo de escurecer bem cedo, eu senti um pouco. Tipo, eu acordava 2 horas da tarde, porque eu tava ainda me adaptando, confuso. E daí tinha 2 horas de sol. Meu Deus, o que aconteceu? Mas é tudo adaptável. Hoje eu tô super acostumado já. Para vocês terem noção de quanto aqui é o ponto turístico, um dos pontos turísticos. Isso. Aí aqui também é um outro ponto, se chama Grafton Street, que é uma das ruas de comércio mais movimentadas aqui de Dublin. E eu faço até uma piada, vocês vão ver. Gente, tô passado que tem camelô aqui também, ó. Não é só no Brasil não, tá? Gente, tô passado que tem camelô aqui também, ó. Não é só no Brasil não, tá? 3 por 10. Aqui a gente acabou de passar da Grafton Street, que é uma das principais ruas de comércio aqui do centro de Dublin, porque a gente voltou para O'Connell, né? Vamos voltar pra Colônia, E ali é o Westin, Trinity College. a Trinity College, que é aqui. É faculdade, né? Biblioteca também. Uma biblioteca gigantesca de Dublin. Podemos considerar até da Irlanda. Esse Westin Hotel, ele é um hotel que ele recebe muitos famosos em eventos que tem aqui em Dublin. Então, por exemplo, ele foi um hotel que recepcionou as Spice Girls em 2019, quando elas vieram para cá fazer um show. Ele foi um hotel que recepcionou já o... Qual era o nome do último presidente dos Estados Unidos? Era o... Esqueci? Não. Ah, esqueci. Esse Trump. Trump. Isso, ele recepcionou o Trump recentemente. Recentemente não, né? 2019 também, quando ele veio, e o Papa, quando ele veio também em 2019. Então ele recebe muitos famosos. E essa Trinity College, ela tem uma biblioteca que é muito, muito linda. Inclusive, ela serviu de inspiração para a construção da biblioteca lá do Harry Potter. As gravações não foram feitas nessa biblioteca daqui, mas ela serviu de inspiração para a arquitetura das gravações do Harry Potter. Então são 2 pontos assim bem marcantes do centro de Dublin. Tem ponto, gente, aqui sério, tem lugares muito, muito, muito lindos. Coisas que vocês vão olhar, vocês vão pensar realmente, a gente só vai ver isso em filme. E quando vocês vivenciam isso, é uma coisa assim incrível. Gente, tô passado que tem camelô aqui também, ó. Não é só no Brasil não, tá? Ai, ele... Pronto. Bom, e daí o que acontece como um estudante brasileiro morando em Dublin, né? A gente tem as burocracias documentais, como eu falei para vocês, que no caso são as cartas da escola, como eu falei, e tudo mais, para poder você ter o seu visto e viver legalmente aqui. No caso, quando a gente vem, a primeira opção que a gente tem é de estudante de inglês. O estudante de inglês, ele pode vir e ficar, ele pode pegar, o primeiro visto dele é de 8 meses, esses 8 meses ele vai ter direito a trabalhar e estudar. E aí, desses 8 meses, 6 meses ele vai estudar, de segunda a sexta, 3 horas por dia, de manhã ou à tarde, e aí ele vai ter o resto do dia livre para trabalhar. E desses 2 meses que restam, ele vai poder
ele vai poder usar para trabalhar mais, ele vai poder usar para viajar, pode fazer o que quiser. Então, na verdade, são 8 meses de visto, 6 meses de curso e 2 meses de férias. E daí o que acontece? Você pode renovar esse período durante 2 vezes. Então você compra a primeira vez e aí você pode pegar mais 2 vezes esse período. Só que aí você estando aqui em Dublin é muito mais fácil, porque você já ganha em euro, você compra as coisas em euro, você paga as coisas em euro. O mais difícil é vir. Não é impossível, mas a parte mais chatinha assim é para vir, porque você tem que pagar em real, tem que converter, tudo mais. Mas depois disso é só sucesso. E quando vocês chegam aqui, vocês não querem voltar mais. Querem voltar para visitar, obviamente, mas para morar assim, vocês vão ver que realmente é outra coisa. Então, essas são as condições de estudante de inglês. Aí você renova esses dois períodos, então totaliza aí um período de 2 anos. Ah, Lucas, depois de 2 anos que acabou, vou ter que voltar para o Brasil? Não, existem outras oportunidades e eu vou explicar para vocês mais no final do slide. E daí aqui a gente tem muita. Devido ser uma cidade muito aberta para imigrante, a gente tem muitos estudantes de outros países também. Não só tem brasileiro, tem francês, tem italiano, espanhol. Pensem que qualquer pessoa no mundo que não aprende inglês no seu país, não tem inglês como idioma nativo, eles vêm para cá para aprender. É um país muito aberto. Então vocês vão ver gente da Ásia, da África, da Europa também. Tem gente que vem até lá do Quebec, como eu falei para vocês, Montreal, né, que é a parte francesa lá do Canadá, que vem para cá. Então, assim, é um mix de nacionalidades que tem aqui imenso. E aí, o que acontece? Aqui a gente divide casa. Então, por exemplo, eu hoje divido uma casa, eu e mais umas pessoas. Tem uma espanhola, uma argentina e 2 brasileiras. Pode parecer, nossa, quanta gente, mas não é. Minha casa é muito grande, assim, cada um tem seu quarto, então todo mundo tem sua intimidade. Mas também existem pessoas que dividem quartos, como todo intercâmbio, uma moradia estudantil, é super normal também. E aí é bem legal porque vocês fazem amizade. No caso, tem pessoas mais novas que estão mais adeptas a esse tipo de situação, tem gente mais velha que prefere ser um pouco mais privativa e tal. E aí vai de perfil para perfil, mas tem para agradar todo mundo. E daí a gente tem vários e vários empregos aqui. Quando a gente chega, a gente tem aqueles empregos que eles chamam aqui de empregos alternativos, né? São empregos legalizados e tudo mais, mas, por exemplo, são empregos de garçom, são empregos de lavador de louça, que a gente chama de kitchen porter, tem o cleaner, que no caso é o faxineiro, tem para trabalhar em fábrica, tem para trabalhar em hotel, como arrumador de hotel, de quarto de hotel, enfim, tem vários e vários e vários e várias oportunidades de emprego. E aí você vai procurando aquilo que você se enquadra mais e também de acordo com o seu nível de inglês, né? Tem pessoas que já chegam com um nível mais avançado, tem pessoas que chegam com um nível não tão avançado assim. Então pegam empregos que não exigem tanto do inglês. E como se sente tão confiante. E daí é possível ganhar em euro e tudo mais. É possível, sim, você ganhar em euro e viver em euro é tranquilo. Aqui a gente tem um poder de compra muito bom. E eu vou falar disso também mais pra frente. E daí, né, por exemplo, a minha rotina, na vida normal, tá? Isso eu tô falando fora de pandemia. Eu estudava de manhã, então eu fazia lá minhas 3 horinhas de curso por dia. Saindo do meu curso, eu ia pro trabalho. Eu trabalhava em 2 restaurantes. Um restaurante eu era lavador de louça, kitchen porter. Foi meu primeiro emprego aqui, na verdade. Eu comecei lá como lavador de louça e depois meu inglês foi melhorando, fui evoluindo. Eles me colocaram para ser garçom. Foi uma experiência incrível. Eu amava ser garçom naquele restaurante, de verdade. Infelizmente, hoje não tem mais essa oportunidade porque, devido à pandemia, muitas coisas mudaram. Então, em paralelo, também eu trabalhava em um outro restaurante, também de kitchen porter, lavador de louças. E, assim, era muito legal, porque em um restaurante eu trabalhava com pessoas nativas mesmo, né? Os irlandeses a gente chama de Irish. Então, eu tinha contato direto com os irlandeses. Então, era maravilhoso. E aí, no outro que eu trabalhava, era uma rede de fast food, se chama Ed Rockets. É como se fosse um McDonald's, mas é meio que mais gourmetizado, é um mais voltado para os estilos anos 60, tem toda uma estética voltada para os anos 60. Então, lá trabalhava muito, muito estrangeiro. Então, tipo assim, eu trabalhei com turco, com indiano, mexicano, árabe, romeno, Moldova, Argentina, Uruguai, brasileiro, óbvio. Enfim, muita, muita nacionalidade. Tinha Indonésia, Filipina, muita nacionalidade. Africano também. Então, tipo assim, são coisas que você vai vivendo no seu trabalho e é o que eu sempre digo, no Brasil, dinheiro nenhum paga essa experiência, sabe? De você conhecer outras culturas através de pessoas
todas juntas no mesmo espaço e dividindo da mesma coisa. Isso é uma coisa muito rica e que dinheiro nenhum paga. Não adianta falar, com dinheiro compra isso. Não compra. Não compra. Você pode viajar, conhecer cultura e tudo mais, mas você não vive. E é totalmente diferente. Então, por isso que eu falo, sempre vão atrás dos seus sonhos, de verdade. E daí você constrói amizades com essas pessoas, né? Tipo, você vai tendo essas pessoas com você. Daí, sei lá, acabou a rotina de trabalho, a gente chama de shift. Acabou o shift, vamos tomar uma cerveja. Acabou o shift, vamos, sei lá, almoçar no restaurante brasileiro. Então, vamos almoçar no restaurante turco. Então, é assim que você vai fazendo amizade com essas pessoas. E é uma coisa, assim, incrível, porque você vai conhecendo sobre elas vão conhecendo sobre você. Elas vão conhecendo sobre você, na verdade. E, assim, é uma coisa que, para mim, é o mais rico que tem do processo do intercâmbio, é essa questão dessa troca de culturas. E daí as formas de se divertir aqui são inúmeras, 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 inúmeras. Aqui é um país que é muito boêmio, vamos colocar assim. Então tem pub a cada esquina. Pub, no caso, são barzinhos que não são chamados de bares, mas também não são baladas. Tem uma música ao vivo, tem um palcozinho com alguma apresentação, mas é todo mundo muito mais de boa. Tem os lugares que são mais pra balada mesmo, tipo, já são com uma outra pegada, mas aqui tem muito pub, essa pegada de sentar, tomar uma cerveja, conversar, pedir um petisco, uma porção, e aí você aproveita. Mas também tem outras formas, tem baladas, tem gente que gosta de ir muito pra parque, tem muito festival em parque. Aqui tem muita coisa ao ar livre, assim, ao natural, né? O que é bem legal. Inclusive, o maior parque da Europa, dentro da cidade, o maior parque aberto dentro de uma cidade da Europa está aqui em Dublin, que se chama o Phoenix Park. É um parque maravilhoso, inclusive tenho fotos lá no meu Instagram também, alimentando os viadinhos, levando cenoura, tem animais que a gente pode interagir com eles, é muito legal. Então, assim, existem inúmeras maneiras de se divertir. Isso é o que não falta. Eu vou acender essa luz aqui, eu acho que tá ficando um pouco escuro. Oi. Acho que melhorou um pouco, né? Tá. Então, aqui eu tenho um vídeo do meu primeiro emprego. Foi esse emprego de kitchen porter que eu falei pra vocês. Eu lavava louça. Na verdade, não é só lavar louça. Você ajuda os chefes. Os chefes, no caso, são os cozinheiros. E você é responsável praticamente por tudo. Lucas, onde que tá a lixa de descascar não sei o quê? Ah, tá aqui. Lucas, descasca, corta o queijo pra mim, por favor. Tá aqui. Então, assim, é bem corrida, é bem puxado. Mas é gratificante, assim, né? No final do dia você tá cansado, você puxa, pensa, caramba, tô cansado, meu Deus, não tenho força pra nada. Mas aí você pensa a experiência que você tá vivendo, é uma coisa gratificante. E aí o melhor também, né? Você vê sua conta enchendo de euro, né? Melhor ainda. Gente, vou mostrar pra vocês aqui como que é a cozinha, que é o trabalho que eu falei. E a Marcela já conversou. Gente, vou mostrar pra vocês aqui como que é a cozinha, que é o trabalho que eu falei. E a Marcela já com vergonha, olha lá. Dá oi, Marcela. Ei. She's American girl. Mentira, ela é brasileira. A chefe, ela é lésbica, então, tipo, tem um negócio aqui, ó. E aqui é a cozinha que eu falei pra vocês, ó. Fogão, é pequeno, não é grande. Ó, tem um monte de coisa lá. Aqui tem uma geladeira. Aí ali tem as partes que tem mais comida, ó. Então, como eu falei pra vocês, é pequeno, é de boa. E aqui é a nossa pia de trabalho. E aqui são as máquinas que a gente lava as louças. São duas. Então é isso, guys. Gente, esses vídeos que eu tô mostrando pra vocês são todos de 2019, tá? Na vida normal, então eram coisas que eu já tinha guardadas na minha galeria já. Inclusive, no final também disponibilizo pra vocês um álbum. Vou mostrar pra vocês aqui como que é. No final também disponibilizo um álbum dos meus 3 primeiros meses aqui. Tem mais fotos e mais vídeos também, se vocês tiverem curiosidade depois pra acessar. Eu vou deixar esse slide disponível pra vocês poderem acessar. E daí vocês fiquem à vontade. E aqui, para vocês terem noção, dei um zoom na tela de vocês. Aqui era a pia quando eu chegava de manhã, porque eu entrava num horário que o restaurante já abria, já estava aberto, na verdade. Eles abriam 6 horas da manhã, então, tipo, já iam usando algumas coisas. E aqui, essas pilhas aqui, essas formas, eram formas encrostadas, assim, de gordura, de coisas que eram assadas. Enfim, a gente tinha que organizar e tá sempre dando conta, né? Parece puxado? Parece, mas você dá conta, porque é uma coisa que é tão diferente do que você faz. É totalmente diferente do que eu fazia no Brasil. Mas era legal você viver essa cultura e conversar com essa galera de fora. Era muito legal. E daí aqui, por exemplo, aqui a gente muda muito de casa. Quem quer, né? Porque às vezes
tudo acontece muito rápido. Então, por exemplo, às vezes eu tô no emprego que eu quero morar mais perto do meu emprego, então eu vou e mudo de casa. Ou então, às vezes, eu vou mudar de escola, quero morar mais perto da outra escola que eu vou morar, que eu vou estudar, aliás. Então, eu vou mudar de escola. E daí, essa casa que eu mostrei pra vocês foi um vídeo que eu fiz pra mandar, não lembro pra quem. E aí eu mostro o dia que eu fui visitar a casa. E essa casa ficou minha casa durante um ano. Foi a casa que eu mais morei por mais tempo. Inclusive, todas as meninas que mostram nesse vídeo, ainda faltam algumas também no vídeo, a gente ainda é amigo até hoje. Se vocês forem no meu Instagram depois, vocês vão ver fotos com elas recentes, tudo mais, stories. É uma coisa bem legal. Você faz amizades muito verdadeiras aqui, muito fortes. Isso é uma coisa muito importante. Pra você muito rápido, tá? Aqui é a entrada. A entrada aqui, entrada aqui. E aqui também é bom para vocês verem um pouquinho do modelo das casas aqui. Para você muito rápido, tá? Aqui é a entrada. A entrada aqui, entrada aqui. Aqui tem um sofá. Olha, o nome é Benjamin. Muito fofinho ele. Benjamin, dá um oi para Rafael. Ó, aqui é a casa, tem um espelho aqui, ó. Um sofá. Ó o oi dele. Lareira. Mesa. Se apresentem, meninas. Oi, tudo bem? Eu sou a Rosana. Eu, Adriana. Arrasou. Jennifer, nossa! Deve estar sofrendo muito com isso. Aqui é o quarto, ó. Tem uma janelinha, tem esses negócios aqui. Espelho, cômoda, cama, bem confortável a cama, bem quentinho também. Tem um espacinho aqui. Aqui, no caso, é o banheiro. Toma banho e tal. E aqui é o quarto das meninas, mas ficam lá em cima. Tá faltando outra menina, daqui a pouco a gente liga. Então, essa casa que eu mostro pra vocês, que eu mostro nesse vídeo, não é uma casa. Aqui não existe casa padrão, mas é um dos modelos que existem. Existem casas diferentes, como em todo lugar no mundo, mas é uma das casas que é de modelo aqui em Dublin. Pra você muito rápido, tá? Aí, para vocês, como eu falei para vocês, a gente tem várias maneiras de se divertir aqui. Então, a gente sempre está fazendo formas de se aproximar do Brasil. Então, essa festa aqui que tem nessa decoração da direita do slide, foi uma decoração de festa junina que a gente fez. A gente colocou bandeirinha, todo mundo de xadrez. Então, a gente sempre traz formas de se aproximar do Brasil, porque viver longe já é difícil. Não é, nem tudo é flores, tá? É difícil, sim, em alguns momentos. Tem gente que tem muita saudade, tem gente que tem menos. Mas quando você chega em casa e você tem aquele conforto com as pessoas que você gosta, e daí você se sentir mais próximo de casa é uma delícia. E a gente sempre fazia isso. Aqui tem um vídeo bem curtinho da gente cantando Evidências, que só pra vocês terem noção de como realmente é o Brasil na Irlanda, entendeu? Nossas vidas! E o quê? Hã? Nossas vidas! E o quê? Ah, travou. Tira essa loucura! É que eu te quero! Vou ligando as abas! Travou. Nossas vidas! E o quê? Tira essa loucura! Dizer que eu te quero! Vou ligando as abas! Bom, acho que deu pra vocês verem mais ou menos o que eu quero passar, né? É exatamente isso, assim, a gente tem que se aproximar cada vez mais de casa. E aqui a gente, no caso da Irlanda, é o país de origem do Halloween, então o Halloween aqui é muito forte. Aqui vocês vão ver na rua as criancinhas soltando fogos, pedindo balas nas portas, todo mundo fantasiado, crianças sem pais. Assim, é uma coisa muito saudável, muito gostoso. E as festas, como vocês imaginam, né, são festas de super produções mesmo. E aí, se vocês conseguirem dar o zoom aqui, vocês vão ver as produções que a gente fez. A minha casa estava decorada ali, não sei se vocês conseguem ver em cima. A gente decorou, é super normal, todas as portas terem decoração. Pra vocês terem noção, o Halloween aqui, eu acho que ele é mais forte que o Natal. O Natal, nem todas as casas elas são decoradas, mas o Halloween, todas. Porque o Natal aproveita jovem, e daí tem gente de outras culturas também, que não é do cristianismo, que celebram o Halloween também. Então, assim, é muito, muito legal. E aí, como eu falei para vocês dos pubs, aqui foi um pub que eu fui,
para vocês terem noção de mais ou menos como que é o estilo de música, esse vídeo é um típico pub irlandês. É desse jeito que funciona. Vou mostrar para vocês. Saudades da vida normal, né, gente? Sem pandemia, poder ir pro pub, poder ver gente, sem máscara. Mas era assim, essa é uma das maneiras muito comuns aqui de se divertir, de ir pra pub, ouvir uma música ao vivo, só o cara e o violão. Às vezes tem uma bandinha, mas é muito gostoso. E aí, como que acontece aqui, né, a nossa vida aqui? Primeiramente, aqui a gente tem uma facilidade muito grande para poder viajar daqui para outros países. Então, por exemplo, existem passagens que você compra, sei lá, a 25 euros, por exemplo, e de volta. Que nem eu vou para Portugal, paguei 25 euros e de volta. Então, e daí você se pergunta, 25 euros é quanto? É 25 reais. Vocês vão ganhar em euros estando aqui, vocês vão estar pagando em euro. Então, é normal. Então, a gente tem um poder de compra muito alto aqui com essa questão. Além do salário ser equivalente, né, para o que você trabalha, as coisas são muito baratas, não tem esse preço absurdo que tem no Brasil. Só para dar um exemplo para vocês, para ficar bem claro, o salário mínimo aqui, o mínimo, ele é 10,50 a 11 euros a hora, não estou lembrando exatamente, mas é entre esse valor, a hora. No mínimo, você consegue trabalhar por semana de 30 a 40 horas. Tem gente que trabalha mais, tem gente que trabalha menos. Daí você coloca, aí você faz as contas, trabalhando, sei lá, vamos colocar a 10 euros a hora. Trabalho 40 horas por semana, pô, é 400 euros por semana. Aí, beleza, tem um aluguel para pagar, tem comida para fazer e tudo mais. O mercado aqui é muito barato. Eu mostro até um videozinho para vocês terem noção, é muito, muito barato. E daí o que acontece? Dá para vocês tirarem mais ou menos uns 1.200, 1.300 por mês. Um iPhone aqui, vamos colocar o novo, o 12 Pro Max, ele custa 1.100 euros. Então, por exemplo, eu estou usando o iPhone porque é um exemplo que eu acho que todo mundo vai entender. Então, com um salário de um mês livre, claro, todo mundo tem os seus compromissos, né? Aluguel, tudo mais, tal. Mas com salário livre você conseguiria comprar um iPhone desse, por exemplo. No Brasil, onde que com um salário livre você conseguiria comprar um iPhone de, sei lá, 14 mil reais, não sei quanto que tá. Eu ouvi falar da última vez que estava 14, 15 mil reais. Isso é insano, assim, é sem noção. Então, por exemplo, só para vocês terem noção do poder de compra que existe aqui. E daí a qualidade de vida é muito boa, porque você tem casas boas, você tem um transporte bom, você consegue comprar roupas boas também, tudo barato. Para vocês terem noção, aqui roupa de marca é comum. Não existe essa questão de que... para vocês terem noção, Zara aqui é torra-torra. Então, assim, é uma coisa muito comum. As pessoas não... Você anda na rua, as pessoas não olham se você está usando Nike, ou se você está usando, sei lá, Fila, não tem essa. Ou se você não está usando marca, não existe essa. Então tem uma qualidade muito boa. E daí, devido a essa facilidade toda, eu não vou me prolongar muito nessa questão do show da Celine, mas eu consegui ir no show da Celine. Ela não ia vir aqui, desde que eu vim pra cá, ela não ia vir pra cá, pra Europa, mas aí do nada, eu cheguei aqui em novembro, do nada, em janeiro, ela anunciou um show esporádico na Irlanda, em Londres. E aí eu falei, meu Deus! É a minha oportunidade, é agora, eu vou dar meu jeito. Fiz vaquinha, na época eu tava, tipo, tinha acabado de chegar, tava quebrado de grana, não tinha dinheiro, mas eu fiz vaquinha, depois consegui pagar o dinheiro para quem me deu, e eu consegui ir. Não paguei barato, porque foi o sonho da minha vida, eu paguei para ficar lá na frente, só faltei sentar na cabeça dela mesmo. Então, foi o sonho da minha vida, assim, no meu Instagram tá lá nos destaques. E aí, além disso, eu sabia que ela ia para Paris também naquela data, então o que eu fiz? Devido a essa facilidade de viajar entre os países aqui, eu peguei e fui para Paris, sem ter certeza que ela ia. Eu tava me baseando no que ela já tinha feito em outros anos. Então, eu fui para Paris para a esperança de conseguir vê-la lá.
E aí, 2 dias antes da minha passagem chegar, 2 dias antes do meu embarque acontecer, ela anunciou que ela estava em Paris. Né? Eu falei, porra, deu certo. E daí, de lá, de Paris, eu fui para o show em Londres. Então, assim, foram coisas que eu não paguei exorbitante nesse trajeto, né? E coisas que todo mundo consegue fazer normalmente. Normalmente. Viajar, coisa dos países e tudo mais. No meu Instagram tem alguns stories de outros países que eu já conheci também. Assim, é bem legal. E o networking é aquela questão de você ampliar a sua rede de amizade, né? Você conhece pessoas do mundo inteiro, como eu falei. Então, é sempre interessante você lembrar que você está sempre sendo observado. Tudo é uma oportunidade, aqui tudo acontece. Então, às vezes, você está trabalhando, sei lá, quando eu trabalhava, por exemplo, de garçom, veio um cara da Holanda, eu fui servir a mesa dele, e daí ele falou, nossa, você já está aqui há muito tempo e tal, ele começou a conversar comigo. Aí eu falei assim, expliquei para ele, né, quais eram as minhas condições e tal, que eu era estudante e tudo mais. Ele falou, que pena, achei que você tivesse algum documento europeu, porque eu teria uma oportunidade de trabalho para você muito boa. Eu tô aqui já tem umas 2 horas observando sua forma de trabalhar, então acho que eu super enxerguei você lá no meu restaurante e tudo mais, eu queria propor essa oportunidade para você, só que eu não pude por conta do meu visto ser de estudante daqui, ele não me permite para outro país para morar e trabalhar. Mas assim, é sempre importante lembrar que você está sempre sendo observado, você sempre está fazendo networking. E aí existe uma questão também que existe preconceito na Irlanda? Todo lugar existe, gente. Existe xenofobia, existe racismo, existe preconceito, homofobia, contra os LGBTs. Existe, mas é quase que imperceptível. A gente não sente como a gente sente no Brasil, por exemplo. Aqui a gente tem muita liberdade de a gente ser quem a gente é de verdade. A gente pode andar como a gente quiser. Para quem é LGBT, se você quiser andar na rua de mão dada, se você quiser beijar, se você quiser pintar seu cabelo de rosa, se você quer ter o seu rosto todo tatuado, se você quer ter um cano de alargador no ouvido, na orelha, perdão, você pode ser quem você é de verdade. Gente barbada que trabalha em restaurante, aqui não tem isso. Existe esse preconceito com um pouquinho mais da galera mais antiga, né? Mas não com gays, é mais a questão da xenofobia. Tem muitos deles mais antigos que eles não aceitam, né? Que o país deles tá tendo muitos imigrantes. Mas é imperceptível, porque essa galera nem faz parte do seu dia a dia. São umas pessoas que são menos providas de informações, né? Então, tipo, não faz parte, mas aqui a gente pode ser livre de verdade. E esse é um dos motivos principais que faz com que eu me sinta muito à vontade aqui. E não só eu, como uma gama de amigos também. E daí a pergunta dá para ficar rico ganhando dinheiro? Depende dos seus objetivos, do seu lifestyle, depende de tudo. Dá para ficar e não dá para ficar. Tem gente que só trabalha, só trabalha, só trabalha, só trabalha e só guarda dinheiro, economiza o máximo que pode, então nessas condições é possível. Tem gente que não, tem gente que aproveita a vida hoje, tem gente que se quiser comprar uma roupa vai comprar, se quiser fazer uma viagem vai fazer, se quiser comer num restaurante caro vai comer. Então aí vai de cada um. É possível? Mas também não é possível, depende do que você quer para você. Eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido para não me prolongar tanto. Eu tenho aqui também o vídeo do mercado que eu falei pra vocês. Meu segundo dia, eu acho. Gente, tô no mercado, pra vocês verem, tô muito agasalhado. Gente, tô no mercado, pra vocês verem, tô muito agasalhado. Olha como que é o mercado aqui, ó. Tô em outro mercado agora, né? Eu já fui em um mais cedo. Agora, olha como minha bochecha tá vermelha, tem que comprar um hidratante urgente. E, ó. Bem legal, né? E é muito barato as coisas aqui. Ó, a pizza, R$1,49, ó. Até que esse mercado não é tão barato, né, Ricardo? Isso não é tão barato, mas é um dos mais próximos lá de casa. E deixa eu comprar uma cervejinha. Ó os preços dos desodorantes. Ó, 99 centavos. Rexona. O Dove, ó. O Dove também, 99 centavos. Ó os preços, ó. Shampoo em 99, ó. É muito barato. Ó, o cremezinho da Nivea aqui lá no Brasil é R$60. Aqui €4,20. Muito barato. Muito barato. Produtos de limpeza para minha mamãe. Aquelas. Então, assim, pra vocês terem noção do quanto realmente é barato o mercado. Um desodorante aí no Brasil, do Rexona, a última vez que eu tive aí, tava R$15. Tipo assim, é absurdo. E daí você compara isso com o seu proporcional do salário. Não é nem só a questão do valor, é proporcional do salário.
É o salário mínimo, né? O salário mínimo você ganha 10 euros a hora aqui. Então, com 10 minutos de trabalho, você compra um desodorante desse. Tem gente que trabalha o dia inteiro para ganhar R$ 22, mais ou menos, R$ 20. Então, a gente compara mais ou menos dessa forma. Então, assim, é uma coisa absurda, é uma qualidade de vida que a gente tem aqui imensa. Tem coisas que eu como aqui que eu nem imaginava conhecer no Brasil. É bem engraçado, assim, essa questão. E aí, a relação Irlanda-Brasil, o que acontece? A gente tem uma comunidade muito grande de brasileiros aqui. Gente, me dá um segundo que eu vou acender a luz daqui, que eu acho que tá ficando escuro. Eu tô com uma luminária aqui, mas não tá sendo suficiente. Peraí. Acho que melhorou um pouco, né? Bom, então, a comunidade de brasileiros aqui ela é muito grande. Por ser um dos destinos com maior facilidade para a gente vir, basicamente você não precisa de muita coisa para vir. Então, a gente tem muito brasileiro, a gente tem muita coisa brasileira, a gente tem muitos restaurantes brasileiros, muito comércio brasileiro. Vocês não vão sentir falta de absolutamente nada do Brasil aqui. Nada. Eu sou uma pessoa que eu como muita comida, eu faço muita comida brasileira. Então, a única coisa que eu senti falta até hoje aqui foi carne seca. Porque tem tudo, tem pastel, tem coxinha, você vai andar no centro, você vai comprar coxinha na rua para comer, você vai achar pastel, você vai achar empada, você vai... Enfim, tem absolutamente tudo, tudo, tudo. Eu não tô exagerando, tem tudo mesmo. E daí, existem as maneiras, né, de amenizar a saudade de casa. Eu sou uma pessoa, como eu falei para vocês, sou muito apegada aos meus amigos, então até hoje eu tenho grupos no WhatsApp, que é uma coisa que facilita muito, obviamente, devido à rotina, à correria, não tem como você ficar falando com cada amigo que você tem todo dia. Mas os grupos, eles facilitam muito. Então, você fala com todo mundo ali ao mesmo tempo. Então, é uma coisa que me ajuda muito a amenizar a saudade de casa no começo. E aí, a imersão na cultura estrangeira, no caso aqui, ela se torna um pouco opcional. Pelo fato de você ter muitos brasileiros, às vezes você se identifica mais morando com brasileiro, você saindo para lugares brasileiros, você estando com pessoas do seu convívio brasileiro. Mas também tem gente que não gosta, fala, não, eu vou para outro país, eu quero viver outra coisa. Tô cansado, não quero ouvir português. Tem gente que é assim. Então, você pode morar numa casa só com estrangeiros, você não vai querer ficar indo para lugares brasileiros, você vai querer comer o que eles comem aqui, de verdade. Então, assim, isso é opcional. Dá para você fazer imersão na cultura irlandesa 100%? Dá. Mas também dá para você ficar ali no meio a meio. Na minha opinião, eu prefiro morar com brasileiros, porque a gente se conhece na questão de cultura, hábitos de higiene, hábitos de limpeza. Como a gente divide casa, tudo, então a gente tem regras de limpeza, a gente tem regras para respeitar o espaço do outro. Então, como a gente já tem a nossa cultura, é mais fácil de entender. Todo mundo fala a mesma língua, né? E aí eu falo não só a questão do idioma mesmo, mas a questão cultural mesmo. Então, para mim, eu prefiro morar com brasileiros. Um gringo ou outro em casa é legal, porque você está sempre conversando em inglês, como tem aqui na minha casa, tem uma espanhola e uma argentina, então a gente está sempre conversando em inglês, mas quando é maioria, eu já não me sinto à vontade. Mas é opcional. E aí, como eu falei para vocês, né, aqui a gente tem muita coisa brasileira. Esse da esquerda é um restaurante brasileiro que se chama Fab's Grill. Ele tem todo tipo de comida lá. Tem feijoada, tem esse churrasco, aí tem tábua de espetinho de churrasco, tem pudim, enfim, tem tudo. Gente, quando eu falo tudo, é tudo mesmo, tá? Aí do lado tem uma foto de uma padaria. Essa padaria tá recém-aberta, eles abriram no final do ano passado, se chama Sugar Loaf. E eles têm o nosso pãozinho francês. No caso, na minha cidade, a gente chama de média, porque eu sou da Baixada Santista, mas todo mundo estranha isso. E daí, isso ficou muito famoso aqui, porque foi a primeira padaria brasileira em Dublin, então foi o primeiro lugar que estão vendendo esse pãozinho aí francês pra gente aqui. E aí, como vocês podem ver, a bancada de doces também tem tudo. Tem pão trançado, pão doce, cará, tem tudo. E aí aqui a gente também tem outro estabelecimento brasileiro bem famoso, que ele vende esfirras e pizza, estilo brasileira mesmo, porque as pizzas daqui são... É só molho de tomate e queijo, no máximo um pepperoni ali em cima, a nossa que é boa mesmo. Eles estranham, mas as nossas que são boas. Então eles vendem as pizzas, as esfirras também, os lanches igual os nossos, faz muito sucesso. Aí a gente tem vários e vários e vários e vários e vários. Eu consigo citar de cor assim uns 6 mercados brasileiros para vocês. E aí o mercado brasileiro é onde você vai encontrar tudo de casa. Guaraná, farofa, leite condensado, pé de moleque, tem tudo. Aqui tem uma foto de dentro do mercado, eu fui lá dentro para tirar para vocês, só para vocês terem noção mais ou menos do que tem. Se vocês quiserem dar um zoomzinho aí só para vocês conseguirem vir mais perto. Ó, mas tem sazon, feijão,
chamate, batata palha, que a gente usa muito batata palha, porque o nosso estrogonofe ele é bem famoso entre os gringos. É um jeitinho bem especial brasileiro. E sem a batata palha não tem como, né? Tem o pó de sucutang, tem café. Tem muito brasileiro que só compra o café do Brasil para tomar, porque é diferente do daqui. Tem goiabada, enfim, tem absolutamente tudo. Cuscuz, para quem gosta. Eu sou filho de nordestino, então eu amo cuscuz, sempre estou fazendo. Então, assim, tem tudo, tudo, tudo mesmo. E daí eu fui para o Brasil em fevereiro do ano passado. Eu fui para poder passar o carnaval lá. E daí eu consegui, devido ao meu esforço aqui, né, guardei um pouquinho de dinheiro. Então lá eu consegui aproveitar um pouco mais. Realizei alguns pequenos sonhos, levei minha mãe para viajar, conheci uns lugares que ela sempre tinha muita vontade. E daí alguns amigos teus, ou eles te paparicam muito, ou eles brincam muito com você. Por quê? A gente vai conversar sobre o que aconteceu na nossa vida, né? A gente vai conversar, e aí? Embora todo mundo sabe, porque acompanha Instagram e tudo mais, você vai comentar, né? É diferente. Ai, nossa, aquele dia aconteceu isso assim, assim, assado. E daí, o que aconteceu na minha vida foi, por exemplo, eu fui num restaurante que eu comi, sei lá, um negócio diferente, eu fui para Paris, eu peguei um trem diferente, eu fui num lugar que eu conheci um gringo diferente, então são coisas que acontecem desse jeito. Tem algumas pessoas que acham que, tá se achando, mas não, é o que aconteceu na sua vida. E aí você percebe que nada muda lá. As coisas continuam iguais, o Brasil ele vai continuar igual, as ruas são as mesmas, os ônibus vão ser os mesmos, todo mundo está na mesma rotina. E aqui, em um mês, acontece muita coisa diferente. Isso eu falo na vida normal, na pandemia é uma exceção. Mas na vida normal é muito rápido assim acontecendo as coisas. E daí você acaba se sentindo não pertencente mais àquela realidade. Você se sente até que você não pertence àquela casa que você morava. E daí aqui é o vídeo de chegada de surpresa na minha casa. Minha mãe estava achando que eu ia chegar um dia depois, eu cheguei um dia antes. É um pouquinho emocionante até para mim, mas eu vou dividir com vocês. Uh... Veja, meu pai. Ai, maravilha, me enganou, seu danado. Oh, Jesus. Ai, bem-vindo, bem-vindo, senhor de Deus. Que saudade. Ai. Eu demorei 1 ano e meio, não, 1 ano e meio não. Demorei 1 ano e 4 meses para ir para o Brasil. No começo era uma saudade assim muito grande, eu chorava sempre, toda vez que tinha oportunidade de falar com a minha família de vídeo, falar com a minha família e minha mãe, né? Falar com ela através de vídeo, eu sempre estava falando com os meus amigos. Eu costumo dividir aqui em temporadas, né? Eu tive a primeira temporada, hoje estou vivendo a segunda. E daí a minha primeira temporada aqui foi mais sentimental, assim, nessa questão. Porque eu tive essa visita no Brasil e daí eu pude perceber que realmente minha vida não acontece mais aí no Brasil. Pelo menos não agora. Então, hoje tá mais amenizada essa questão. E daí... ai. E daí o que aconteceu? A pandemia começou, eu estava no Brasil. Quando eu fui pro Brasil, eu fui para curtir o carnaval. E daí, quando foi, eu ia voltar dia 19 de março, quando aconteceu dia 17 de março, estourou aquele boom, um monte de gente presa nos aeroportos. Meu Deus, o que aconteceu? O que que eu faço? Aí eu mesmo optei em ficar no Brasil, né? A gente achou que ia acontecer realmente quarentena, 40 dias apenas, né? A gente já tá aí quase 2 anos. E, não, que exagero. Ah, não, quase 2 anos, sim, do primeiro caso. Então, e daí as minhas decisões foram baseadas nisso, questão, quais são os benefícios que eu vou ter de ficar no Brasil? Eu vou ficar com a minha família, se eu for para Dublin eu não vou poder trabalhar, eu vou ficar dentro de casa, já que é para ficar dentro de casa, eu prefiro ficar dentro de casa aqui com a minha família mesmo, que eu acho que vai ser bem melhor, junto com os meus amigos, minha mãe e tal, então foi o que fez eu optar por ficar. E daí, conforme o tempo foi passando, eu não consegui voltar por conta de barreiras que estavam fechadas, vistos que foram vencendo. E aí eu só consegui voltar para Dublin em setembro por conta de todo esse processo. Então eu fiquei 7 meses no Brasil. Foram 7 meses maravilhosos. Eu não posso me negar, eu não posso me queixar assim. Foi uma pandemia? Foi.
assim, cumpri todas as normas, né? Não fiz nenhuma doideira de aglomeração, algo do tipo, mas eu consegui visualizar, eu consegui estar com a minha família, consegui ver um amigo ou outro. Na época eu ainda estava comprometido, consegui também estar com a família do meu ex, então foi muito bom, assim, a gente se reaproximou muito, mas também serviu, esse período muito longo também serviu para que eu visse, para que eu visse que o Brasil já deu para mim, né? E daí teve a minha chegada em Dublin em setembro. E aí, como que estava o aeroporto já com as medidas restritivas para conter o Covid? Estava totalmente diferente. É um vídeo bem curtinho. Ninguém, Tudo em vazio, todo né? mundo. É. Mas aqui, e fora uma galera que tem atrás de mim. Assim, meu voo foi lotado, mas todo assim, né? Nessa questão de proteção, dentro do avião eles deram máscara pra gente trocar toda hora, sempre passando álcool em gel, toda uma proteção. E aí, o que que acontece? E aí, o que acontece? Diferente do Brasil, aqui o governo ele implantou medidas muito severas, né, sobre o lockdown. E, inclusive, foram fechados, de imediato foi fechado tudo, tudo, tudo. No primeiro lockdown, quando eu estava no Brasil ainda, eu estava acompanhando, só ficou aberto farmácia e mercado. Nada mais, nada mais. E tinha todo um processo para você entrar no mercado, era bem cauteloso assim. E aqui a gente tinha os níveis de lockdown. Então, tinha nível 1, 2, 3, 4, 5. 5 era o máximo. E aí, quando eu pude voltar, estava no nível 3, que tinha algumas flexibilizações, mas a vida também não estava normal. Hoje nós estamos vivendo o level 3. Tem algumas flexibilizações que aconteceram recentemente, mas aqui o país está fechado de outros lugares, né? Tá tendo quarentena em hotel. O brasileiro aqui não está podendo entrar, infelizmente. Brasileiros que moram no Brasil, na verdade. Né? Então, assim, tem várias e várias medidas para conter o Covid. Inclusive, o governo deu muitos incentivos, tanto para moradores da Irlanda, né, nativos, aliás, quanto também para não nativos, né? Só pessoas que residem aqui. As principais delas foram o auxílio emergencial, no caso a gente chama de pagamento. Não vou saber. Public Employment Payment. O pagamento para aquelas pessoas que ficaram desempregadas por conta do Covid. Então, a nosso salário aqui geralmente ele é semanal, então é um auxílio que a gente recebe semanal do governo, e existem várias faixas de auxílio baseado no quanto que você trabalhava. E aqui ele é um país que se preocupa muito com os homeless. Os homeless são aquelas pessoas que moram nas ruas. Aqui tem mendigo? Tem. Então, o que que eles fizeram? Eles pegaram os hostels e hotéis que não eram 5 estrelas, e a prefeitura entrou em acordo com esses hostels e fizeram assim, ó, para vocês não ficarem parados sem ganhar dinheiro com turistas, a gente vai alugar o hostel de vocês, a gente vai colocar as pessoas moradoras de rua para morar no hostel. Então, a Irlanda já dá um auxílio para essa galera da rua todo mês, é um auxílio bem alto, inclusive. E daí eles deram essa moradia para que eles não ficassem na rua nesse período. Então, assim, é um país que realmente a gente chama que a Irlanda é uma mãe. E realmente era essa questão de proteção e tudo mais. E daí tiveram outras maneiras também de trabalhar e estudar, medidas restritivas. E aí também teve a questão de extensão de vistos, né? Que o governo deu para as pessoas que, como eu falei para vocês, a gente pode ficar aqui 2 anos com visto de inglês. Gente, estou falando mais rápido para eu poder não me estender tanto. Eu não vou demorar muito mais, não, tá? Então, eles deram essas extensões de vistos, assim, o que ajudou muito a gente para poder continuar com as coisas aqui. E daí, para vocês terem noção, essa foto o evento, é o maior evento que existe em Dublin. A gente recebe milhões de turistas. Da última vez que teve, a gente recebeu 2 milhões de turistas. Para vocês terem noção, a Irlanda é um país de 5 milhões de turistas, um país de 5 milhões de habitantes, um país inteiro só de 5 milhões. Só para vocês terem noção, o estado de São Paulo tem o estado inteiro tem aproximadamente 19 milhões. Se eu estiver errado, me corrija alguém, se souber. E a Irlanda tem o tamanho de São Paulo, do estado, e mora 5 milhões. Nesse ano a gente teve 2 milhões de turistas. Vem turistas do mundo inteiro. É a festa do padroeiro daqui da cidade. E aqui a gente tem o vídeo de como foi o último St. Patrick's aqui de Dublin, com as ruas absolutamente vazias, porque nós estávamos vivendo o level 5, né, que é o nível máximo de lockdown aqui. Eu não consigo. Ó, só pra vocês terem noção aqui. Tudo vazio. São pontos turísticos, esses pontos que estão aparecendo nas fotos.
Então, para vocês terem noção, assim, de quanto realmente a galera cumpre. Então, aqui tem polícia na rua perguntando onde você está indo, o que você está fazendo. Nos aeroportos tem polícia nas entradas perguntando para onde que você está indo viajar, se é viagem essencial ou não. Então, assim, é muito eficaz a questão do suporte do governo e as medidas contra o Covid. E em questão da vacinação também, a gente não precisa nem citar, né? A vacinação está indo de vento em popa aqui também. Tem o último slide aqui. E aqui a gente tem outras oportunidades também de estudo na Irlanda, como eu falei. Então, após o curso de inglês, a gente tem a possibilidade de fazer faculdade, a graduação normal. Para quem já tem graduação no Brasil e vem para cá, pode também continuar com um master, que ele chama, pós-graduação. Aí depois tem doutorados e tudo mais. E aí os vistos vão mudando, né? Aí você pode trabalhar mais, você pode... tem um visto que você estuda durante o ano inteiro, e aí depois do outro ano você ganha um outro visto também, que você só trabalha e você pode procurar um emprego na sua área, para esse emprego te dar um visto de trabalho e tudo mais. Então, tudo é voltado ao estudo aqui na Irlanda. Se você vem com determinação para estudar, para ficar e formar a sua vida aqui, é um país maravilhoso. E aqui nesse último slide, eu queria muito ter a oportunidade de ter trazido um amigo meu. Eu tenho vários amigos daqui nativos, tenho amigos do mundo inteiro, da Itália, da Turquia, de Taiwan, pessoas que eu consigo citar assim de cor. Mas aqui agora já são 10h30, por exemplo, está escurecendo agora. Então não conseguiria trazer um amigo meu aqui para ficar comigo agora para poder falar com vocês. E daí eu pedi para uma amiga minha que trabalhou comigo fazer um vídeo falando um pouquinho para vocês sobre como é a vida aqui. E tá legendado, eu só não sei se vocês vão conseguir acompanhar a legenda devido ao delay que tá tendo na conexão. Se não conseguirem, o vídeo também vai estar disponibilizado no slide, vocês podem assistir depois. Mas é bom que vocês já sentem como que é o inglês daqui dos nativos irlandeses. E ela é uma fofa, gente. Hi, my name is Kate. I'm from the west coast of Ireland and I'm... Vou colocar do começo. Eu que legendei o vídeo, tá? Hi, my name is Kate. I'm from... the west coast of Ireland and I'm currently living in Dublin city centre. I have been asked by my lovely friend Lucas to talk a bit about why Ireland is a perfect opportunity to come and learn English as a foreign language and why you should consider in the future coming here for... Será que eu espero um pouquinho carregar? Apesar que tá vamos ver se carregando. Apesar que tá carregando, carregando. acho que foi. Vou soltar de novo. opportunities, personal development, growth, anything you can think of, Ireland is perfect. So I had worked with Lucas for almost 2 years in a really busy restaurant. I was one of the front of house managers. He was a KP, and I got to witness the incredible growth and improvement in his English language from the get-go. He started with a very basic understanding of the language, and because of his hard work in his English school and working with us and always wanting to complete, to improve his language, he was able to then be moved out to the front as a front of house server and be one of our best employees. He was constantly looking to improve himself, and that is just the perfect way to go about this whole journey. And his improvement and growth in the English language was just incredible. He was able to hold perfect conversations. Customers loved him. His charm was able to come out because of his English language, and that's just great. And Dublin and Ireland as a whole is a really encouraging, welcoming country, and it has open arms for any international student that wants to come here and really work hard. And it's a smaller country in terms of Europe, but it's just what it lacks in size, it makes up for in openness and warmth. And I would really consider coming here. It has great schools, it has great scenery, great people, and I think it is always looking for new people to come here, work hard and play hard, of course. So I hope you would consider Ireland as your place to learn English, and best luck with everything. Bye! Bom, então é exatamente isso como ela falou. A Irlanda é um país muito receptiva, os Irish eles são muito receptivos, são pessoas assim maravilhosas para conviver, para fazer amizade, para se divertir junto. E o país é incrível de verdade, com cenários incríveis e grandes oportunidades, né? Como eu falei, eu costumo dizer
que além de gostar de morar aqui, eu gosto das oportunidades que eu tenho vivendo aqui. Então, é isso. E Hi. aqui, aqui eu tenho algumas coisas que eu deixei para vocês. Aqui é o Google Flights. O Google Flights é uma ferramenta do Google mesmo, que vocês podem pesquisar voos. Por exemplo, vocês colocam, sei lá, de São Paulo para Dublin. E daí vocês vão colocar uma data específica, vocês vão ver valores, vocês vão ver as companhias que operam naquela data, conexões, enfim, é muito legal. Aí tem esse site aqui também, um aplicativo, o Omio. O Omio, ele é um aplicativo que, por exemplo, você coloca que você quer sair de uma cidade para outra, não importa se é país ou não. Ele vai te dar as oportunidades que você tem de como você vai se locomover. Se você tem opção de barca, se você tem opção de ônibus, trem, avião, ele te mostra tudo e já te traz valores e as companhias também. Quando eu fui de Paris para Londres, eu fui de ônibus e eu fui com a ajuda desse aplicativo, porque eu não gosto de voar, tenho medo mesmo. Então eu preferi ir de ônibus para poder aproveitar as paisagens e tudo mais, e eu paguei super baratinho, 15 euros na passagem, 9 horas de viagem, foi uma delícia. Aqui é a Urban Dictionary. O Urban Dictionary é um dicionário de linguagem informal, então, tipo, gírias vocês vão encontrar lá, palavras e expressões, é bem bacana. Esse Drive Listen, eu queria muito mostrar para vocês. Ieda, você acha que eu consigo mostrar pelo menos um pedacinho daqui de Dublin? Um minutinho, pelo menos? Rapidex. Desculpa, gente. É porque é muito legal. Esse aqui é um aplicativo que vocês conseguem visualizar várias cidades do mundo inteiro e conseguem escutar a rádio daquele país naquele momento. Eu vou mudar a guia de transferência. Esse é o último slide. Uma guia. Deixa eu achar aqui Dublin. Aqui. The marathon everyone can complete is back. This July, essa rua aqui eu já morei nela, se chama Cork Street. E aqui o rádio que está passando é a rádio de Dublin mesmo, ela é ao vivo. Which is proudly supported by Aldi. You can walk, run or jog the distance of a marathon across the month. Do it at your own speed and in your own time. It's your marathon, your way. To sign up, go to cancer.ie. Então, e daí esse serviço, esse site, ele mostra para vocês exatamente sobre as ruas, e tem várias cidades do mundo inteiro e tudo mais. E daí eu tenho também alguns perfis que eu deixei aqui separado para vocês, do Instagram. No caso, tem esses primeiros meses aqui em Dublin, é um álbum no Google Fotos que eu deixei lá, que eu já tinha, na verdade. Eu estou disponibilizando para vocês nos 3 primeiros meses aqui. Tem bastante vídeo, fotos, coisas diferentes. Bem interessante. E aqui nesse lado direito é o canal Na Contramão do YouTube, que foi os vídeos que eu falei que me ajudou muito. Inclusive, quando eu cheguei aqui, eu fui convidado por ele para fazer uma entrevista, porque eu era um fanzaço, sempre conversava com ele do Brasil, tá? Era bem legal. Aí tem esse perfil no Instagram, que é o Pobre na Irlanda. O Pobre na Irlanda, ele é um garoto de uma superação incrível. Ele passou 3 anos se programando para vir para a Irlanda, ele trabalhava no McDonald's, ele pagou o intercâmbio dele trabalhando no McDonald's. E ele veio pra cá, assim, com a cara e com a coragem. Ele é de origem muito, muito, muito humilde. E, assim, é uma pessoa incrível, super divertida. Ele tem conteúdo muito bacana no Instagram dele, no TikTok. Vale a pena vocês seguirem. O eDublin é um conteúdo informativo também, bem legal. A Vital é uma agência de intercâmbios. É a agência que eu indico que, assim, de olhos fechados, é uma agência muito, muito boa. E o It's That Lucas é o meu Instagram. Quem quiser me seguir, quiser fazer qualquer pergunta, quiser ir lá olhar meus stories, meus destaques, minhas fotos, quiser perguntar qualquer coisa, eu vou estar disponível para vocês, tá bom? E aí, a partir de agora, eu também estou disponível para poder tirar as dúvidas de vocês. Estou aqui. Desculpa se eu me estendi, gente, é porque tem muita coisa para falar. Olha, um dia só de apresentação acho que não ia ser suficiente, né? Tem muita coisa gostosa para poder estar compartilhando, vivenciando. Bom, eu nem consigo me cansar, porque eu fico assim, já viajando aqui. Então, pessoal, vocês que estão por aqui, eu tô vendo que alguns acabam saindo mesmo, porque a internet acaba desconectando e tal, mas estamos em bastante aqui ainda. Então, agora é o momento que vocês podem estar fazendo perguntas. Se não quiser ligar a câmera nem o microfone, pode pôr a dúvida no chat. Então, agora é com vocês. E aí,
que vocês querem comentar, perguntar? Agora está aberto para vocês. Eu tenho uma. Se apresenta primeiro. Isso. Cauã Rubens Marques. Oi, Cauã, tudo bem? Tudo. A minha pergunta é assim, eu sei que como o país é diferente, mas existe algum tipo assim de green card, sabe, que te faz ser como é que se diz? Uma pessoa integral do país, que aí te permite votar, constituir várias outras coisas, enfim. Tem alguma coisa nesse estilo, nesse país? Se tem, é muito difícil assim de conseguir? No caso, você pergunta de se tornar cidadão daqui, né? Isso. Sim, é possível através de algumas maneiras. A mais comum delas, no caso, é você casando com um nativo daqui, você consegue a residência Irish, e aí conforme passa um período de 5 anos pagando os impostos daqui, trabalhando normalmente, você consegue receber o seu cartão de cidadão Irish e também o seu passaporte, que é o que te oficializa um Irish, né? Mesmo não sendo nativo, mas você acabou adquirindo os direitos daqui também. Mas também é possível através de visto de trabalho, né? É possível através de visto de trabalho, é possível também com a questão de cidadania. Alguém falou aqui, Davi falou da cidadania. Você pode pesquisar se você tem direito de cidadania ainda no Brasil. Tem gente que já vem para cá, já sabendo que tem cidadania, então vem para cá só para levantar o dinheiro para fazer mesmo. E aí, quando você tem cidadania, é uma outra história. A vida de estudante a gente sabe que é difícil, né? É legal, mas é difícil. Nem tudo são flores. Mas quando você tem essa cidadania europeia, as coisas mudam. Mas a gente continua aqui, né, no intuito de conseguir através de estudo de visto de trabalho. Então, é possível sim você se tornar um cidadão irlandês 100%. Obrigado pela pergunta. Ok, obrigado. E o Carlos perguntou aqui, qual que é a sua sensação de jantar durante o dia? Olha, eu vou te falar, jantar ainda já estou mais acostumado. Mas o problema no começo foi quando, no meu primeiro verão aqui, eu dormia muito cedo, porque eu acordava para ir para a escola muito cedo, então mais ou menos 11 horas estava indo dormir. E daí eu indo dormir com aquele céu ainda mais ou menos, e eu tenho dificuldade para dormir na claridade, então eu ficava, meu Deus, que doideira, mas assim, era mágico para mim, né? Era mágico. E Eda, eu não tô conseguindo acompanhar as perguntas do chat. Se você conseguir lendo elas para mim, eu acho que vai ajudar. Tá? Pode ficar tranquilo. Beleza. Então, assim, era o que me ajudava. Mas, assim, é muito legal, porque é uma coisa totalmente diferente. Agora aqui a próxima. Aí a Adriele perguntou se foi muito difícil para você arrumar um emprego quando você chegou lá. Não foi muito difícil. Assim, demorou um pouquinho, porque eu estava esperando todo o processo de documentação e tudo mais, mas a primeira entrevista que eu fui fazer, eu consegui. E engraçado que eu não tinha habilidade nenhuma para lavar louça, eu sabia fazer serviço de casa, né, mas ele está no restaurante, tem que correr, é movimentado, como a Kate disse, então eu não tinha habilidade nenhuma. Para vocês terem noção, eu só fiquei contratado devido ao meu carisma. A minha chefe falou, Lucas, você foi péssimo no seu trial, né, no seu teste. Só que eu gostei da sua energia na cozinha, gostei do seu jeito, você foi sincero, então eu sabia que você ia dar certo. Então foi assim que eu consegui emprego e depois eu fui melhorando. Mas foi a minha primeira entrevista. Demorou mais ou menos um mês. Legal. A Bianca perguntou aqui se demora muito tempo para conseguir. Acredito que seja para conseguir a cidadania. A cidadania, né? Isso. É uma pergunta muito relativa. Sem se casar. Sem ser casado? Agora é uma pergunta minha, sem ser casado. Você está lá para conseguir a nacionalidade. Então, a cidadania ela é uma coisa que ela tem que vir de você. Então, tipo assim, tem várias oportunidades. Tem a mais popular é a italiana. Tem a italiana, tem a portuguesa, tem a espanhola, tem a alemã. Então, você tem que saber das suas origens e você poder fazer a sua pesquisa. O processo demora de acordo com cada país que você vai tirar a cidadania. Agora, a cidadania Irish, você só consegue ela através de casamento com um irlandês ou irlandesa, ou então através de um período que você consegue um visto de trabalho. Esse visto de trabalho é uma empresa que vai te contratar e ela vai te dar o visto para você continuar no país trabalhando para ela. Ou seja, você não vai precisar ser mais estudante. Então, após esse período que você conseguiu esse visto, 5 anos depois, você consegue dar entrada no passaporte de residente e cidadão Irish, né? Legal. E a Nicole fez uma pergunta aqui bem interessante, como que é a carteira de habilitação lá? Legal.
Eu não falei uma coisa. Aqui a mão ela é contrária, a mão aqui é inglesa. Então não é igual aí no Brasil. São poucos lugares do mundo que tem essa mão. Eu não dirijo, eu tenho habilitação, mas eu não dirijo carro aí no Brasil. Então para mim é que tanto faz também. Mas a gente que dirige numa boa. Diz que é normal se acostumar. Mas quando você chega, você pode usar a habilitação brasileira durante 1 ano. E depois que você passa esse 1 ano, você pode tirar a driver license natural daqui, que aí você pode usar ela na Europa inteira, o que é muito legal. Legal, interessante. A Mona Lisa perguntou qual foi o seu maior aprendizado com toda essa mudança e essa sua experiência, vivendo ainda, né? Não é passado, né? Você ainda está vivendo essa experiência. É uma coisa que eu vivo todo dia. Mas eu acho que o meu maior aprendizado é... Ai, gente, é tanto aprendizado, eu não consigo dizer. Assim, mas eu acho que o maior aprendizado é ter empatia. O meu senso de empatia aumentou muito mais. Porque, como eu disse para vocês, a gente está longe, então a gente sente a dor da pessoa, as nossas emoções elas ficam mais intensas, então se a gente está com saudade, a gente fica com mais saudade ainda. Se a gente está triste, a gente fica a gente fica muito triste. Se a gente está super feliz, a gente fica super hiper feliz. Um episódio que eu fiquei muito feliz aqui foi quando eu fui no show da Pabllo, que pra mim foi uma coisa que, tipo, parecia que o Brasil tava aqui. E eu fiquei muito próximo dela. Tem no meu Instagram os vídeos desse dia. Então, tipo assim, eu fiquei muito eufórico. Então, são coisas que eu aprendi a ter mais empatia pelas coisas, assim, eu diria isso. Legal. O Derek perguntou quais foram as suas mudanças físicas, corporal, em relação a essa mudança de clima, né? É frio intenso, calor mais ou menos, que é diferente nosso aqui. Você sentiu isso no seu corpo ou você se adaptou rápido? Na minha primeira semana eu peguei uma puta de uma gripe, fiquei arriadaço, 7 dias mesmo, mas é normal, né? Dizem que é normal, mas eu tomei os meus remédios, sempre andei muito prevenido com remédio. Mas no geral, assim, o país é muito frio, tá, gente? Diferente de outros países a Maria Eduarda tá levantando a mão. Próximo é você, Maria Eduarda. Então, a questão da pele ficou maravilhosa, porque o frio ele faz um pouco melhor para a pele, claro, com ela bem cuidada, né? Eu sempre tive problema com muita acne, aqui deu uma amenizada. Então, eu engordei mais um pouco, porque eu trabalhava em 2 restaurantes, então não tinha como não engordar, sempre fui muito magrinho, mas hoje já estou mais balanceado. Então, assim, tem essa questão de mudanças, mas nada que prejudique tanto, assim, a ponto de desenvolver alguma doença ou algo do tipo. A única coisa que eu tenho que falar diferente de outros países da Europa, por mais que a gente tenha verão aqui, o verão não é como, por exemplo, na França, na Suíça ou na Espanha, que faz 30 e poucos graus, não. Então a gente tem muita deficiência de sol aqui. Então muitas pessoas precisam tomar vitamina D para conseguir se manter, etc. Complexos vitamínicos, então é sempre importante estar fazendo exame para poder acompanhar. E o Carlos perguntou se o euro daí ele é oficial ou ele é o euro turístico. Tem essa diferença que nem o dólar oficial e o dólar do turismo? Tem essa diferença do euro ou não? Eu não sei como funciona o dólar turístico, tipo, não sei como funciona essa questão do turismo pro dólar, mas, por exemplo, quando você vai comprar euro no Brasil, você compra o euro comercial e o euro turístico. Um é mais barato, outro é mais caro, mas na verdade o euro é um só aqui. Chega aqui o euro é um só, não existe essa diferenciação. Eu acho que tem a diferença para você comprar no país de origem. No país de origem. E o inglês, o João Pedro Avelino está perguntando aí, a Irlanda tem um idioma oficial, fala só inglês? Como é que funciona? Isso, a Irlanda ela tem 2 idiomas oficiais, que no caso é o gaélico, que é uma língua que nasceu lá nos celtas, é muito antiga, algumas escolas nem ensinam mais essas línguas, mas aqui na Irlanda é uma tradição tão forte que toda sinalização, toda placa, todo site, toda gravação, tudo tem a opção gaélica e tem a opção em inglês. O inglês ele já se tornou língua oficial, já tem mais de 60 anos, mais de 100 anos, eu acho, na verdade. Não tenho certeza, mas já tem muitos anos. Mas o país ainda continua com essa cultura de manter esse idioma também em toda a cidade. Legal. E a Adriele perguntou aqui se a comunicação foi muito difícil, você se acostumou rápido? Foi tranquilo para você? Você teve muita dificuldade no início? Quando eu cheguei, eu já tinha um pouquinho de conhecimento do inglês. Eu não vim cru de inglês. Então, não foi tão difícil. Foi um pouquinho difícil porque eles têm um inglês um pouco mais diferente. Mas conforme mais você convive, mais você vai se adaptando. Mas a gente que eu conheço que chegou do zero mesmo. E tipo assim, ó, no trabalho, na escola,
é assim, é conjunto, trabalho, escola, é rua, é contato, é conversa, e a pessoa progrediu hoje está no mesmo inglês que eu. Então, depende de você e também como você se relaciona com as pessoas. O Luiz Emanuel perguntou assim, quando você percebeu, né, que iria realmente para fora do Brasil, mas isso você comentou, né, lá no comecinho, vários episódios que fez com que você despertasse essa vontade, né, além de ter um colega que facilitasse essa comunicação para você decidir para Dublin em específico, né, as condições do país, né, um fim do relacionamento, uma oportunidade de ver o show de um ídolo, né, então foram uma junção de vários quereres, né, que fez com que você fosse para um outro país, que você se prontificou, se planejou e hoje está aí vivendo. E para a gente finalizar, a Bianca e o Caio estão pedindo se você vai disponibilizar esses slides, se seu canal do YouTube ele é privado, para eles poderem estar revendo, porque eles querem, sabe aquele seu último slide que tem bastante referência de coisas? Eles querem esses daí, quer também assistir novamente seus vídeos, você vai disponibilizar, como que você vai fazer? Tá, os vídeos que eu passei no slide, eles estão todos disponíveis num álbum do Google Fotos, que ele está disponível nesses links que eu coloquei para vocês. O meu canal do YouTube, ele não tem nada de interessante. Muito pelo contrário. Então, eu só usei o YouTube mesmo só para poder conseguir colocar os vídeos no slide. Mas os vídeos que eu coloquei aqui na apresentação, eles estão no álbum do Google Fotos. Mas no meu Instagram, ele tem muito conteúdo de destaque. E também no meu feed tem muita coisa que eu já vivi aqui, que eu acho interessante vocês darem uma olhada. Não precisa seguir, mas só para vocês verem mesmo como que é. Meu Instagram é aberto. E daí, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta lá, eu estou aberto, eu sou uma pessoa super comunicativa, super aberta, então não tem problema com isso mesmo. Aquele último slide, que está cheio de referência, Google Flight, então, o slide, eu consigo disponibilizar para eles só como leitor, eles não conseguem fazer nada. Então, só eles entrarem, eles conseguem acessar, eles não conseguem mexer em nada. Então, não tem problema nenhum em disponibilizar o link. Então, você disponibiliza que eu mando para eles no grupo, aí eles já fazem a busca deles, né? Uhum. Bom, pessoal... Eu queria... Então, desculpa, rapidinho. Eu queria ouvir a Maria Eduarda, ela tá com a mão levantada aqui. Ela queria falar alguma coisa? Ah, é verdade. Maria, você quer fazer alguma pergunta ou foi por engano mesmo? Acho que foi engano. Bom, pessoal, eu agradeço muito, muito, muito a presença de vocês. Eu espero que eu possa ter contribuído conjuntamente com o Lucas para vocês, né, sentirem mais essa vontade, continuar sonhando, como o Lucas frisou muito, muito, continue sonhando, vão atrás. O que a teacher sempre fala? Sejam curiosos, as coisas não caem aqui, ó. Não vem aqui, você não aprende do nada o inglês. Se você não vai atrás, se você não se dedica, né, você não vai conseguir falar o inglês, você não vai conseguir falar nada, né, nada. Então, assim, eu espero que essa nossa finalização de bimestre/semestre tenha sido para impulsioná-los a voltar em agosto, né? Porque agora a gente vai entrar em vacation, happy holidays. E aí eu espero que quando vocês voltarem em agosto, voltem mais engajados e sempre sonhando, sempre sonhando e buscando. Não é só sonhar, né? É buscar também. Lucas, eu amei. Dá para falar muitos bafos aqui de sonhos que você realizou e que eu não sei se vai realizar ainda. Não, mas que foi muito maravilhoso essa conexão, essa nossa parceria. Foi muito bom. Eu agradeço você imensamente. Thank you so much for your sharing. Eu que agradeço. Eu queria também agradecer ao pessoal que está aqui acompanhando, né? Eu vi que a Bianca já falou ali que não, agora eu quero fazer um intercâmbio e tal. E é isso mesmo que eu queria passar, gente, porque quando eu tava na euforia de vir para fora e tudo mais, eu queria ter pessoas que falassem com esse entusiasmo, que me incentivassem,
Então, se eu conseguir pelo menos incentivar um de vocês que estiveram aqui comigo, eu já vou estar muito feliz, porque acho que a vida é feita disso, assim, de motivação, é de gás. Então, se vocês quiserem, eu falo de novo, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa para mim, eu sei que tem gente que vai se programar para um tempo, enfim. Mas o que vocês quiserem perguntar de curiosidade mesmo, só por curiosidade, porque a curiosidade move muita coisa. Eu tô lá no meu Instagram, pode me mandar mensagem de áudio, não tem problema nenhum, eu vou responder. E espero que vocês tenham gostado. Foi com muito carinho que eu preparei. Como a Ieda disse, a gente tem uma amizade muito, muito bacana, assim, muito especial, há muitos anos. E é isso. Gostei muito de ter participado com vocês. Espero ver a carinha de alguns depois. Thank you, Lucas. Thank you very much. Guys. Have a good night. Enjoy your Pessoal, holiday. Pessoal, finalizamos por aqui. Alguns eu já vou desejar um happy holiday aqui, porque já fecharam nota, né? Já podem se considerar de férias. Então a gente finaliza com esse boom de incentivo e de vontade para vocês voltarem aí o mês de agosto, ó, danados de vontade de aprender. Thank you very much for coming. Thank you, Lucas. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow, true. Bye bye. Bye, guys. See you. Bye bye. Amiga, você acha que eu devo ir ou fico? Espera alguma coisa. Pode também. Depois a gente conversa lá no WhatsApp. Tá bom, beijo. Bom? Tchau. Thank you. Professora. Yes. Professora, eu entrei mais tarde. Eu queria perguntar se a senhora colocou presença, para não ficar com falta. Yes, coloquei. Eu também, professor, entrei um pouquinho mais tarde, mas... Vai. Tchau.